eu comecei a ver, com 5 anos de idade, suicidas, almas suicidas. E aí foi um momento difícil, porque eles apareciam chorando, eles apareciam muito machucados, porque o suicídio é a única coisa que você não pode justificar no mundo espiritual. Você pode justificar tudo, mas fugir da própria existência pelas suas mãos não dá. Porque você tem um processo que você tem que viver na Terra. Então, eram almas muito sofredoras. E aí, com 11 anos, eu comecei na porta do colégio, eu estudava no Caseb, meu pai já aqui há vários anos, as pessoas paravam, andando na rua, sentavam do meu lado e diziam assim, olha, eu não te conheço, mas eu queria te contar um problema. Eu tinha 11 anos. Nossa. Aí eu cheguei em casa e comecei a contar para o meu pai, que a pessoa saía ótima e eu ficava péssima. Porque você imagina a troca de energia, né? Sim, você puxava tudo. É. Aí eu comecei a ver meu avô, pai de meu pai, que tinha morrido quando eu tinha 7 anos. Eu era tão católica que eu fui contar para o Frei Osório, o Frei capelão do Exército, meu pai era militar, toda feliz que eu tinha visto meu avô. Nossa. E que meu avô me deu uma série de conselhos. Para quê? O Frei Osório disse que o demônio tomava a forma do meu avô. Aí eu fiquei louca. Falei, o quê? E você já tinha um contato com a doutrina espírita? Sim, porque minha avó Sua avó. mandava livros do Rio entendi. de Janeiro para cá, né? Minha mãe teve muito problema de mediunidade, ela começou a Ah, melhorar através da Você tinha doutrina. uma segurança assim, nossa, Já é uma tinha uma besteira, coisa né? de que eu sabia que tinha uma coisa ou certa ou errada, né? Sim. E aí eu fiquei muito triste, briguei com o catolicismo e dos 11 até os 14 eu fiquei insuportável. Parecia que toda a dor do mundo estava dentro de mim. Você não tem Maria. ideia do que é isso. Mas eu sei que muita gente sabe o que é isso. Sim. Quando você tem vontade de sair correndo sem motivo. Quando você tem uma angústia que não passa. Eu acordava de manhã, sentava para tomar café, não falava com ninguém. Meu pai tinha medo do meu olhar. Nossa. Eu tinha uma tristeza. E, é claro, eu recebi uma educação de não demonstrar. Sim. Então, era muito complicado para mim. E aí, eu fiz 15 anos. Chorei da hora que a reunião começou, a hora que a reunião acabou. Que reunião? A festinha. A festinha, entendi. Eu não quis festa. Mas meu pai disse, não, Sim. vamos fazer uma reunião, você chama seus amigos pelos seus 15 anos. Eu tinha um primo que era o único que, como eu, não era espírita. Quando a festa acabou e chorava tanto, ele virou para mim e disse assim, se eu fosse você, eu procurava no espiritismo uma explicação pro que está te acontecendo. Ele era mais velho do que eu fiquei meio impressionada com o conselho dele. Aí, triunfante, eu disse a meus pais, minha mãe já trabalhava na comunhão. Eu vou à comunhão essa semana, mas para provar para os senhores, eu sou antiga, você chamava pai de senhor e mãe de senhora. Eu vou, mas para provar que o que eu tenho não tem nada a ver com o espiritismo. Nossa. E aí entrei e nunca mais saí. Não teve jeito, né? Mas não teve jeito. jeito. A gente sabe, né? Claro que a depressão... Naquela época, a comunhão era muito pequenininha, estava começando. E Dr. Bezerra de Menezes, essa alma magnífica, incorporava na Dona Irene Carvalho, esposa de seu Mário, dono da Casa do Barata, na W3, fundadores da comunhão. E na segunda-feira à noite ele orientava. Para você ter uma ideia de como a comunhão era pequena, na noite que eu fui, só tinha eu e uma outra moça que morreu pouco depois, porque já estava muito doente. Quando eu entrei na salinha, ele, incorporado, disse, que bom, minha filha, que você chegou no dia que prometeu. Nossa Aí eu desmontei. Aí eu falei, gente, eu nunca falei com essa pessoa, como é que eu cheguei no dia que eu prometi? E a minha cabeça deu um nó, né? Eu tremia tanto, e eu tenho uma dificuldade de chorar que nasceu comigo, então eu não chorava. Mas ele começou a dizer que eu tinha prometido usar a palavra, porque tudo que você usa para o que não é bom, você tem que consertar. Por isso o processo de vidas sucessivas. Ele diz que todos nós temos um talento que nós escolhemos muito cedo, em vidas que já se foram há muito tempo. Então ele disse para mim, olha, você sempre usou a palavra,
mas usou para tristeza e para a morte de muita gente. Agora, você vai fazer o contrário. Não tem jeito. Você prometeu que faria. Porque se você não fizer, os seus antigos adversários vão te encontrar. E não vão te encontrar fazendo coisas boas. E aí você tá em maus lençóis. Tá lascada. Eu detestava criança, não tinha paciência nenhuma. Primeira coisa que ele disse: você vai evangelizar as crianças pequenas. Porque aí você vai ser obrigada a estudar a doutrina espírita. Sim. E não deu outra. Eu fiquei com as crianças de 3 a 6 anos. Nossa. E você tinha o que- 15. Hã? 15 anos que você tinha. Eu tinha 15 anos. Aham. Aí comecei a chamar ficha, mas me botaram para chamar ficha aonde? Na quinta-feira à noite. Que o cara chegava lá vindo da delegacia de polícia Meu ou do Deus. hospital psiquiátrico. Que beleza. Então, para você entregar uma ficha para a pessoa tomar passo, já era arriscado, Uhum. sabe? E não tinha jeito. Eram pouquíssimos jovens, éramos 5 só. Então, todo mundo fazia tudo. Eu nunca tinha passado uma vassoura da minha casa. E fiz isso na comunhão. Porque a comunhão não tinha dinheiro para pagar zelador. A gente limpava o banheiro, lavava o salão. E no final, o seu Mário comprava um potão de sorvete, cada um pegava uma Ai, colher, era a gracinha. recompensa. Você sabe, era uma doutrina espírita que, infelizmente, foi se perdendo dentro das pessoas. Quando a gente viu o suor da gente caindo no chão, a gente tinha uma felicidade. A primeira vez, há 40 e tantos anos, que eu fui à Ceilândia levando sacos de mantimentos para famílias que moravam lá, quando eu voltei para casa, meu amigo, eu achei os ladrilhos do meu chuveiro tão lindos. E eu nunca tinha reparado.